Olá, bem-vindos. Eu sou Sérgio Lírio. Esse é mais um programa Fechamento. Tenho aqui ao meu lado o editor Rodrigo Martins. Tudo bem? Olá, tudo bom? É ainda Rodrigo Martins, né? Ainda sou Rodrigo Ainda Martins e infelizmente a Thaís não voltou das Não, férias. não. Tá aproveitando. Nessa altura a gente não sabe se ela está fugindo do coronavírus ou não, né? Não, mas temos uma surpresa, assim, como a audiência caiu drasticamente com a ausência da Thaís, nós temos um convidado especial, o Sérgio vai falar a É respeito. mesmo. Queria falar, quer dizer, vou mostrar aqui rapidamente a capa da revista. Ela não é uma premonição, o Bolsonaro está aqui bocejando, mas também poderia parecer que ele está tossindo, já que amanhã ou nos próximos dias sai aí o exame, né, para saber se ele tem ou não coronavírus. Ele que disse que isso tudo era uma fantasia. Mas então a gente vai discutir um pouco as consequências desse aumento da pandemia, né, da agora decretada pandemia de coronavírus, tanto do ponto de vista sanitário como econômico, sobre o Brasil e se a gente está preparado para lidar com essa realidade. Vamos falar um pouco também, o pessoal de cultura vai comentar aí as HQs cada vez mais dedicadas a negros, né, tanto produtores quanto personagens negros. E temos um convidado especial, como disse o Rodrigo, que é o Ciro Gomes, que fez aqui uma visita à redação muito gentilmente. Ele passou hoje por São Paulo e gravou com a gente uma pequena avaliação, uma pequena análise também sobre como o governo se ele acha que o governo está agindo corretamente ou incorretamente no combate ao coronavírus, tanto do ponto de vista da saúde quanto do ponto de vista da economia. E para terminar, né, Rodrigo, a gente também vai ter mais um capítulo daquele novo quadro que é o Haters Capital, né? Aquele pessoal que adora nos odiar. Então é isso, bem-vindos a todos. Opa, vamos lá. Vamos lá. Rodrigo, você que fez a matéria de uma das reportagens que compõem, né, a capa dessa semana, a matéria de capa dessa semana, e você cuidou do aspecto sanitário. Eu queria só que você analisasse um pouco o Brasil também, como no resto do mundo, vive agora um momento de uma certa explosão, né? Você já vinha gradualmente sentindo um aumento dos casos, mas nessa semana houve um aumento exponencial, como costuma acontecer nesses casos, né? Uhum. O que a gente pode esperar? Na manhã dessa quinta-feira, né, nós estamos falando numa quinta-feira, já estavam registrados 73 casos confirmados de coronavírus e mais de 900 casos sob investigação no Brasil. Existe uma expectativa por parte dos epidemiologistas, dos especialistas da área, de que esse número cresça muito rapidamente nos próximos dias, né? E a grande preocupação é que isso se mantenha nos meses de inverno. A gente ainda está no verão, acabamos favorecidos, né, pelo clima, pelo tempo, mas se nos próximos 3 meses perdurar esse surto, essa epidemia, nós podemos ter complicações muito graves no Brasil. A questão central aqui não é do ponto de vista epidemiológico. O Brasil até foi elogiado por fazer um acompanhamento adequado, mobilizar os laboratórios para fazer o diagnóstico rápido, né, desses casos de coronavírus. A questão central é o atendimento propriamente dito, na rede ambulatorial, nos prontos-socorros, nos hospitais, né, se nós teremos ou não capacidade de absorver um eventual aumento da demanda, né? Lembrando que muitos casos de coronavírus evoluem rapidamente para uma internação que requer cuidados intensivos em UTI e tal, e a gente já tem um déficit muito forte de UTI no Brasil. Então, assim, o governo federal ele chegou a prometer a contratação de 1.000 leitos de UTI para os estados, né, para alocar nos estados. Quando a gente fala de leitos de UTI, não é o espaço físico, mas sim os kits de equipamento que tem a cama, o monitor, o respirador, o oxímetro e por aí vai, né? Para que os estados tenham condição de montar esse leito de UTI e esse leito de UTI preferencialmente ser separado dos demais para que não gere uma contaminação. As pessoas estão muito, né, Rodrigo, na dúvida de até que ponto isso pode chegar. É imprevisível, mas hoje circulou aí nas redes sociais com muito sucesso, viralizou, e depois o próprio Davi Uip confirmou essa informação,
teve uma reunião hoje de infectologistas em São Paulo e eles calcularam que só aqui no estado poderia chegar a 45 mil casos, dado o ritmo de progressão que você tem hoje, né? Que parece pouco, né? Dado o tamanho da população brasileira, mas ainda assim é preocupante, né? Lembrando que o coronavírus ele tem um efeito especial, quer dizer, ele é mais agressivo do que uma gripe comum, atinge os idosos. Principalmente os indicadores para os idosos, para as crianças com menos de 13 anos são muito preocupantes, né? Quer dizer, 25% a possibilidade de morte no caso de idosos que têm um problema acima de 65, não é isso? É isso. Assim, você pega a média, né, de mortalidade, gira em torno de 3%. Quando você chega na população com mais de 80 anos, ela chega a 15%. E aí qualquer outra comorbidade, né, sei lá, diabetes, problemas cardíacos, asma, bronquite e tal, eleva muito o risco de morte para esses pacientes. E a questão dos leitos de UTI é fundamental, por quê? Porque os estados já enfrentam uma fila, né? Hoje, se você for em qualquer rede pública estadual, você tem uma fila para o uso de leitos de UTI, às vezes até judicializada. O governo prometeu isso no fim de janeiro e até agora não foi entregue nenhum leito de UTI, segundo o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, né? O governo também prometeu repasses para os estados e municípios e isso não foi efetivado ainda. Acabou de encaminhar, ou pelo menos anunciou, uma medida provisória para alocar 5,1 bilhões de reais para o combate ao coronavírus, mas até o momento não fez nenhum repasse para os estados e municípios. Então, a grande questão é essa demora, né? Você precisa preparar a rede para atender essa demanda que vai, uma hora ou outra, bater na porta, e isso já é praticamente uma certeza, né? Então, o Rodrigo, quer dizer, acabou abordando na reportagem dele a questão de saúde, né? A questão de segurança epidemiológica, mas o Barrocal tratou um pouco dos aspectos políticos e econômicos também do efeito, que também são graves e são, vamos dizer assim, mais urgentes, né? Agora mais prementes do que os efeitos, os prováveis efeitos sanitários do problema. Então, Barrocal, explica um pouco aí sua matéria. Olá, colegas de redação em São Paulo, amigos de Carta Capital em todo o Brasil. Pois essa semana eu trato de uma tragédia nacional. Ter Jair Bolsonaro e Paulo Guedes no comando do país em um momento de pandemia de coronavírus e de seus efeitos econômicos. O presidente desdenhava dos riscos do vírus, chamava de fantasia da mídia. Um dia depois, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, decretou: trata-se de uma pandemia, aquela situação de disseminação por várias regiões do globo, a exigir cuidados não só com os infectados, mas também para proteger toda a população. O presidente, até aqui, prefere brigar com o Congresso. Convocou seus apoiadores para ir às ruas no próximo domingo, dia 15. São atos bolsonaristas que se tornaram incertos. Ocorrerão mesmo diante da pandemia? Bolsonaro recusou-se a pedir para os seus fiéis não saírem às ruas. Conta com eles em sua briga com o Congresso. Há uma disputa pelo controle de 30 bilhões de reais do orçamento desse ano entre Bolsonaro e o Congresso. É essa disputa o motivo das manifestações convocadas para o dia 15. E na economia? O ministro Paulo Guedes e sua equipe revisaram a projeção de crescimento do PIB esse ano para 2,1%. Mas isso foi antes da decretação de pandemia. E esse 2,1 já era um cenário até bastante otimista comparando-se com o que se vê no mercado financeiro. Estimativas ali são hoje na média inferiores a 2%. O Goldman Sachs prevê 1,5%, o BTG 1,4%. Mas isso, repito, são previsões anteriores à caracterização de pandemia. Paulo Guedes, diante dessa situação, martela um samba de uma nota só. O Brasil precisa de reformas, reformas e reformas. É incapaz, no entanto, de propor uma ação emergencial, algo de curto prazo. Ele deixou embasbacados alguns parlamentares durante uma reunião emergencial
e de que participou na noite desta quarta-feira no Congresso para tratar da crise do coronavírus e da situação econômica. Bom, é isso por essa semana, até a próxima e um grande abraço a todos. Hoje, os Estados Unidos anunciaram uma intervenção muito profunda, vão liberar um dinheiro para comprar, para despejar no mercado, e isso acabou acontecendo porque de manhã, a partir de ontem e hoje de manhã, ficou uma certa paralisia no mercado de títulos americanos, o que levaria a um desastre da economia total ao nível, pelo menos, de 2008. Né? Vamos lembrar que em 2008 você teve toda aquela crise causada pelas estripulias dos bancos e, no fim das contas, os Estados Unidos adotaram uma política que era de recompra de ação, de colocar dinheiro para circular no mercado para impedir uma quebradeira generalizada. E funcionou melhor a política americana do que a política de austeridade da Europa. Né? Os Estados Unidos, logo depois de algum tempo, assim, 2 anos depois, já tinha retomado uma trajetória de crescimento econômico, enquanto a Europa ficou patinando 5, 6 anos, até que começou lentamente a mudar também a política de austeridade, que é o que o Brasil adota hoje. Então, quer dizer, a Europa está aí para ser um exemplo para a gente. No auge da crise de 2008, a Europa resolveu conter os gastos, a cortar investimento do Estado, a cortar as despesas públicas, e o resultado foi que a Europa hoje vive um processo de recuperação muito mais lento, com custos muito maiores para a sociedade do que aconteceu com os Estados Unidos. Os Estados Unidos fez o contrário, embora seja o país reclamado como mais liberal, adotou uma política heterodoxa keynesiana no melhor estilo. Liberou dinheiro, colocou liquidez no mercado, recomprou ações, recomprou ação de banco para que a economia não entrasse em colapso. E eles vão fazer isso novamente, né? Essa medida que foi anunciada hoje, e por isso deu uma reduzida assim, na queda da Bolsa Brasileira, entre outras. Né? A Bolsa Brasileira estava se aproximando dos 20% de queda e agora deve fechar aí por volta dos 14%. Que daria a terceira paralisação do dia. Né? Aliás, até um amigo que acompanha o mercado financeiro, ele me chamou a atenção que de sexta-feira, 21, até a quarta-feira, você teve uma queda enfim, da sexta-feira à quarta-feira, você teve uma queda no volume negociado na Bolsa de 290 bilhões de reais. Né? Caiu em valor de mercado 290 bilhões de mercados. Isso é o tamanho do Itaú Unibanco. Fora isso, é que a Bolsa praticamente devolveu todo o ganho que tinha tido sobre o Bolsonaro. Né? Lembrar que uma das coisas que o bolsonarismo e o mercado financeiro que apoia as políticas do Paulo Guedes dizia é que olha os sinais da Bolsa, a Bolsa está crescendo, quer dizer, na ausência quase completa de indicadores para justificar essa política ultraliberal do Guedes, sempre se mencionava a Bolsa. E é preciso lembrar que a Bolsa brasileira ela é um nada na representação da economia real. Assim, todas as bolsas têm um certo distanciamento da economia real, mas a brasileira ainda mais, porque são poucos papéis, poucas empresas, e elas não representam o conjunto da economia. Estão longe disso. Então, se ela sobe ou se ela cai, não deveria ser a preocupação do cidadão comum, do taxista, de quem vai para o trabalho, mas ela virou um indicador e foi usada como um indicador de sucesso. Pois bem, é mais um indicador de sucesso que já não vale mais nada. Né? A essa altura, a Bolsa está abaixo do que em janeiro de 2019, quando o Bolsonaro assumiu a eleição. Então é mais um. E a situação é muito grave porque o governo não sabe o que fazer. A ladainha, a defesa das reformas não cola mais, não é suficiente, não vai trazer confiança. Você precisa ter uma outra postura, né, se você quiser impedir que o Brasil reduza bastante o crescimento. Tem economistas já falando em recessão, né? Se não um crescimento perto de 0,5%. Então é isso que tem que ficar legal. Em outros tempos, com outras equipes econômicas, você teria uma intervenção mais aguda. Né? Hoje você só faz a intervenção para tentar segurar o câmbio. Você está gastando reserva para tentar segurar o câmbio. Não vai funcionar desse jeito. Ainda mais porque o momento do Congresso com o Legislativo é o pior possível. Né? E, aliás, quem fala um pouco disso, né, Rodrigo? Você entrevistou aí, quem fala um pouco disso é o Ciro Gomes, que gentilmente concedeu um tempinho rápido para responder uma das perguntas desse programa. É o convidado especial de hoje, então mostra aí para a gente. E
E hoje temos um convidado especial, Ciro Gomes, ex-governador, ex-ministro, presidenciável pelo PDT nas eleições de 2018. Ciro, você está acompanhando aí essa crise agora. Como que você avalia a condução do governo nessa crise que é dupla, né? Ela é econômica e sanitária. Rodrigo, o Brasil é um avião complexo, um Boeing sofisticado, que tem como comandante dele um chimpanzé, que é o Bolsonaro, e o copiloto é um piloto de videogame, que nunca viu um avião na vida, que é o Guedes. Então, o tempo é terrível, que é o tempo que vem de fora, a crise internacional agravada pelo coronavírus e por vamos dizer, repúdio a risco, medo de aversão a risco, que é a expressão mais usual. O tempo, portanto, é muito difícil. E o avião queimou uma turbina, não é? Que é a crise grave do Brasil. Não é? Porque o coronavírus não explica a intensidade com que os ativos brasileiros estão derretendo. Aliás, não explica o PIBinho de 1,1%. Tudo eles estão usando o pretexto para não entender que estão com exatamente um chimpanzé, metido a engraçadinho, que é o comandante do avião, Bolsonaro, despreparado, não conhece absolutamente nada, e o Guedes é piloto de avião de videogame, também não conhece o Brasil, e parou de estudar em 1980, virou um Manel Ganhão de dinheiro e fez um conjunto de apostas, e são apostas completamente anacrônicas, sob o ponto de vista teórico moderno. Nenhum país do mundo, por exemplo, congela por 20 anos os seus investimentos públicos com status constitucional. Nenhum país do mundo, olha o que eu estou dizendo. E agora temos o SUS aí à beira de uma crise gigantesca, então sem poder investir. Vai ter porque a Constituição brasileira, mudada pelo Michel Temer, com aplauso dessa maluca fração da elite brasileira, que vive nos levando cada vez mais para o brejo. Aliás, coisa que o PT reproduziu, a mesma coisa, essa é a tragédia brasileira, nós estamos proibidos de expandir o gasto. O SUS, aliás, sofreu 12% de contração o gasto em saúde no Brasil, num país que nasce 2 milhões de bebês por ano. Então é um desastre. É um avião desgovernado no céu terrivelmente perigoso. Agora, diz uma coisa, nas redes sociais você tem sido apresentado como uma espécie de um profeta da alta do dólar. Eu não tenho nada de profeta, eu sou uma pessoa que acumulei experiência. Eu fui ministro da Fazenda, ajudei a consolidar o Plano Real. Tem minha assinatura na moeda brasileira. E esse filme agora é um filme repetido, que a turma passa o sabão para não deixar as pessoas lembrarem. Então é o seguinte, no hemisfério norte, quando os patos começam a voar em direção ao sul, todo popular entende, o inverno está chegando, que é um sinal. No Nordeste tem até um verso, Mandacaru, quando fulora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Por quê? Porque também qualquer do povo observou que o mandacaru, que é um cacto, quando ele flora, substitui o espinho por uma flor, é porque ele está sentindo a umidade do ar propícia para semear semente. E quais eram os sinais do dólar? No ano 2019, sem coronavírus, o Brasil perdeu 50 bilhões de dólares de capital estrangeiro na Bolsa de Valores. Esse ano, já em 2 meses, mais outros 50 bilhões de dólares foram embora. Ou seja, os patos do norte estão voando para o sul. Os estrangeiros que não caem na manipulação, na mentira, na enganação dos pseudo-economistas de TV no Brasil, estavam vendo que a Bolsa de Valores brasileira estava num nível irracional, os ativos não correspondem àquilo. Depois o dólar. No ano passado, antes do coronavírus, o Brasil teve o pior déficit em transações em dólar com o estrangeiro dos últimos 5 anos. O que é os últimos 5 anos? Foi o descalabro do governo Dilma, que quebrou o país, e o câmbio foi para 4 e tanto, 4,20. Como tem uma inflação aí, eu estimei que esse buraco ia provocar a mesma consequência, ou seja, iríamos a 4,50. E agora o coronavírus e a retração do comércio exterior, etc., levou isso, foi para perto de 5, de 4,90. Mas a explicação é brasileira, é imperícia, é impudência, é incapacidade, incompetência, inexperiência. O Brasil resolveu botar na presidência da República um estagiário que nunca administrou uma bodega das pequenas. Esse é o problema do Brasil. Pois é. Ciro, eu agradeço muito pela sua presença. A gente encerra por aqui o Ciro Gomes. Na próxima semana volta a redação de Carta Capital para conceder aí uma entrevista mais ampla, tal. Ciro, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado a todos. Forte abraço. Um abraço. E dando sequência ao nosso novo quadro Hater Capital, por favor, soltem a vinheta.
Nós estamos aqui com algumas mensagens de pessoas calorosas, né, de espectadores, leitores que amam nos odiar. Um deles é o Soares Filho. Todos os esquerdistas e suas ideologias são uma praga. Não se esqueçam que Regina Duarte faz parte desses esquerdistas. Eu não sabia, mas bom ele informar. Ela é atriz, sabe mentir muito bem, mas esse pessoal jamais enganará. Eles são celerados, tanto mais desprovido de consciência moral, quanto mais imbuído da ilusão satânica de sua própria santidade. Essas pragas não têm cura. Eles são as cobras rastejantes do diabo. É difícil ler, mas eu acho que você pegou a mensagem, né? É o Soares Filho. Rapaz, eu desconfio que o Soares Filho, na verdade, é o Weintraub, porque tá bem o estilo descrito do Weintraub, né? Tá bem. Aquele português. Será né? um pseudônimo? Eu acho que pode ser o Weintraub. Aliás, eu ia sugerir, que, antes de comentar o conteúdo, eu acho que ele tinha que comentar a forma, e já falando no Weintraub, eu acho que ele devia propor uma nova reforma, já que eles gostam tanto de reforma, uma nova reforma ortográfica no Brasil, linguística. Eu acho que o Brasil devia se adaptar a esta linguagem, porque tem tudo a ver com o pensamento. Weintraub, Moro, quem mais poderia fazer parte desse time? Para fazer a nova reforma? Damares, às vezes, né? O próprio presidente, porque o Talkei, por exemplo, precisa ser adotado em toda pergunta. Deve ser obrigatório falar tá ok. Assim, senão não será uma pergunta. Esse é o primeiro ponto, eu acho. Assim, acho que essa reforma... Aí se fizer essa reforma, aí o Brasil vai para o caminho certo. Não é nada de outro. E fora isso, tem essa história da Regina Duarte. Não sei o que você pensa. Descobrimos aí. Aliás, já tem uma acusação recorrente de que a Regina Duarte é comunista. O que você acha? Bom, então ela é. Eu acredito. Deve ser. Mas se a Regina é comunista, afinal de contas, ela é atriz e sabe mentir muito bem. Né? Deve ter enganado o Bolsonaro. Um tolo. Ela é um infiltrada, É um tolinho. Ela é infiltrada. É um tolinho. Você acha que o Weingarten era um infiltrado? Na verdade, o objetivo todo dele era espalhar um vírus até o Trump? Olha, eu tenho essa suspeita. Se eu fosse bolar uma teoria conspiratória, eu diria que o Putin escalou o secretário de comunicação para levar o vírus tanto para o Trump quanto para o Bolsonaro. Eu acho. Né? Eu também acho que tá. Agora, o José Edson Galindo diz o seguinte: mas vocês não deixam o cara trabalhar. Estou falando do presidente. Você sabe muito bem que ele vai fazer a diferença. Está fazendo limpo. É muita sujeira para limpar. Isso requer certo cuidado. Olha, eu não sabia que eu estava impedindo ele de trabalhar. Deixa o homem muito trabalhar. Menos nesse trabalho de limpeza e tal. Bom, se quiser eu posso fornecer um desinfetante. Agora vamos lembrar, por exemplo, que o Bolsonaro já disse aí recentemente que vai fazer uma nova cirurgia. Acho que é a quinta desde que ele assumiu, ou a quarta. Então esse negócio de arrumar uma desculpa para ir para o médico é coisa de quem não gosta de trabalhar, né? Todo dia o cara chega lá com um atestado. No outro dia apareceu um cara que arrumou um atestado, estava na praia. E fora isso que o Bolsonaro, ao que parece, tem grande chance de pegar o coronavírus. Amanhã sai o teste dele. E aí vão ser 40 dias no mínimo parado, né? Pois é, mas eu pensei que o coronavírus era uma fantasia inventada pela imprensa e tal, né? E o Luiz Menezes diz: aceita que dói menos, intelectualoide, comunista, caviar. Acho que é pra você. Totalmente. Somos todos Bolsonaro, bandeirinha do Brasil. Somos todos Heleno, bandeirinha do Brasil. Somos todos Moro, bandeirinha do Brasil. Eu não sou essa turma, não. Quem é o Luiz? Domingo agora tem a manifestação. Não sei que idade que você tem. Vá lá, seja feliz. Lembre-se do coronavírus, doutor da força. Eu não posso nem ser mais chamado de esquerdista caviar, porque com o dólar a 5 tá impossível comprar caviar. Já cortei das minhas compras. Mas assim, eu só gostaria de fazer um breve comentário. O seguinte: muita gente se queixou nos comentários, assim, porra, vocês estão dando muita atenção para os haters. E aí surgiu um grupo, o grupo dos lovers capitais,
que reivindicam também uma assinatura para o melhor comentário. O que você acha dessa ideia? Eu acho ótimo. A gente pode incorporar aqui também essa leitura, né? Eu, particularmente, também não gosto de gente que puxa muito meu saco, mas a gente pode usar também essa possibilidade. Está aberto aí os melhores comentários, agora, se ficar aqueles comentários, porque quando eu olhava os comentários, era sempre assim, muitos elogios a você, muitos elogios a Thaís. Então, para ganhar aqui, vai ter que falar bem de mim, tá? O Sérgio está carente, gente. Por favor, elogios para ele. Essa assinatura só vai ganhar se falar bem de mim. Não vai falar bem do Rodrigo, falar bem da Thaís, do programa de forma geral, sem mencionar o meu nome, não vai dar certo. Vamos para a pauta de cultura, vai? Então é o seguinte, eu peço aí novamente para o pessoal aí dos haters que caprichem, tá? Gostei muito dessa aí, melhorem o português e tal, para a gente poder entender melhor, mas capriche, estamos abertos, esperamos mais desses comentários, sempre muito graciosos. E para encerrar aqui o programa, o pessoal de cultura fez uma reportagem sobre o crescimento, né, da abordagem dos temas negros, tanto autores quanto personagens, quer dizer, um espaço maior nos quadrinhos. Para a cultura negra é mais uma notícia interessante, é mais um espaço que vai se abrindo, né, em todos os ramos aí possíveis do pensamento cultural. Fala aí, Pedro. Oi pessoal, tudo bem? Nossa sessão de cultura dessa semana vai tratar de história em quadrinhos. Temos uma matéria do Eduardo Nomura sobre o desenvolvimento atual da temática negra nos quadrinhos brasileiros. É uma história bastante pesada, como tudo mais nos assuntos da desigualdade social do Brasil. Os quadrinhos refletiram historicamente essa realidade, sempre tiveram personagens negros tratados como subalternos, como caricatos. O Eduardo mostra que isso vem mudando no início desse século, nos últimos anos, e a gente conta algumas histórias que mostram exemplos de um HQ negro de maior profundidade, maior qualidade. Um dos casos é do roteirista Rafael Calça e do desenhista Jefferson Costa. Eles fizeram um livro recente com o personagem Jeremias. O Jeremias é um dos primeiros personagens criados pelo Maurício de Souza. Ele foi usado ao longo das décadas pelo Maurício de Souza, mas sempre como personagem secundário, não é nenhum personagem muito conhecido do Maurício de Souza. O Rafael e o Jefferson transformaram ele num protagonista. Ele é um garoto negro de classe média que mora num apartamento, uma história mais construtiva. É um caso só, nós temos outros exemplos e convidamos vocês para lerem no plural dessa semana. Um abraço. Bom, eu agradeço muito a audiência de todos, agradeço a presença do Sérgio, agradeço aos nossos haters, agradeço aos nossos lovers. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, é só tocar essa sinetinha que está aí embaixo. Um abraço a todos e um excelente fim de semana. E até a próxima, se o coronavírus permitir. Pois é, eu tô com essa voz anasalada, é gripe, mas não deu positivo ainda. Até mais, gente. Até a próxima.